Hey Divi Nation! Bem-vindo a um novo caso de uso do Divi. Neste caso de uso ao vivo, hoje vou guiá-lo por como você pode, ou na verdade, 6 maneiras de usar o novo recurso de upload de arquivos, arrastar e soltar do Divi, para aumentar a produtividade e ajudá-lo a projetar sites com Divide. Vou lhe dar algumas dicas e exemplos úteis ao longo do caminho. Então não se esqueça de conferir o blog, desculpe a descrição do vídeo abaixo, para um link para nosso post no blog que vai junto com este tutorial de caso de uso que será muito útil. Além disso, se você quiser saber mais sobre o tema Divi, também forneço um link para a nossa página de produtos. Então não vamos perder tempo, vamos iniciar imediatamente. Ok, então, primeiro, eu só quero ter certeza de que estou indo alto e claro para que todos ouvam que todos estão vendo minha tela. Dá-me um polegar para cima se quiseres, só para ter certeza de que tudo está bem e funcionando. Além disso, fique à vontade para fazer quaisquer perguntas durante esta transmissão ao vivo. Espero responder a todas enquanto prosseguimos. Nos deixe saber de onde você é. Tenho um grande interesse em saber de onde você é e aproveito muito interagir com você. Então vamos falar sobre isso nos comentários abaixo. Isso será um caso de uso diferente. Hoje vou mostrar algumas maneiras de configurar seus arquivos e usar esses diferentes tipos de arquivos para arrastá-los para o Divi, fazer algumas coisas legais, arrastar e soltar algumas coisas para ver o que aconteceu. É sempre divertido. Então tudo bem, eu recebi um polegar para cima. Tudo parece estar funcionando bem no Facebook e o mesmo no YouTube. Acho que estamos finalmente prontos para começar. Obrigado pela paciência. Então, se você vê minha tela agora, deixe-me fazer isso um pouco maior. Na verdade, este é o post do blog que foi publicado hoje. Então, se você quiser ver isso em nosso blog, faça isso. Há um link na descrição do vídeo, mas isso ajudará a guiá-lo em detalhes sobre o que eu vou cobrir hoje. Além disso, ele terá trechos de código HTML e CSS que eu uso neste caso de uso para você usar, porque às vezes no vídeo é um pouco difícil ver esse código. Então sempre que você acompanha hoje pode ser útil ter isso. O que você realmente precisa para este tutorial é o tema dividido. Além de alguns arquivos simulados, como arquivos MP3 e HTML e arquivos CSS, eu já tenho em espera apenas para mostrar o que é capaz ou o que este novo recurso de upload de arquivos, arrastar e soltar, pode fazer. Então, basicamente, isso é tudo o que vamos fazer. Eu realmente vou usar um layout pré-feito. Eu quero usar, acho que é um layout pré-feito da agência de design, e vou chegar a isso em 1 segundo. Então, uma vez que você coloque a página do blog para ajudá-lo ao longo do caminho, o que você quer fazer primeiro é criar uma nova página e depois adicionar nosso layout pré-feito. Basta chamar esta página de teste e eu vou clicar para usar o Visual Builder. Isso trará minha carga de, desculpe. Primeiro eu preciso escolher um layout pré-feito e depois aparecerá do modo de carga da biblioteca. Vou rolar para baixo e encontrar o pacote de layout da agência de design. Vou continuar e usar essa landing page para este exemplo. Ok. Assim que isso for carregado na página, vamos entrar na nossa primeira maneira de usar o recurso de upload de arquivos arrastando e soltando, ou seja, arrastar fontes personalizadas. Então eu vou puxar minha pasta de boas coisas aqui para que você possa me ver arrastar algumas coisas aqui. Na verdade, pode ser útil para mim continuar, você sabe, minimizar minha janela do navegador aqui.
Isso não funciona. Vamos lá, estou pronto para começar. 2PT, just to, you can see my files on this at the right, I go through this process. Ok, então a primeira coisa é que você quer ter alguns arquivos de fontes. Então, se você tiver fontes personalizadas, este é um arquivo rápido, bom e fácil. O que o div faz é que você pode arrastar um arquivo de fonte. Eu acredito que o tipo de arquivo de fonte vou apenas verificar os arquivos de fonte OTF e TTF aqui. 2PT, so it's the things that are supported. Se você arrastar essas coisas para dentro, você precisa arrastá-las uma de cada vez, se não puder lidar com vários arquivos de fonte, porque precisa esclarecer algumas coisas. Então, se eu arrastar esta inúmera fonte normal, profissional, você verá que a fonte de upload aparece automaticamente. Se você fez isso com antecedência, como um módulo ou algo assim, precisa de alguns cliques e você precisa adicionar um nome da fonte que já faz automaticamente para você, o que é bom. Você também sabe que você não precisa clicar aqui para escolher fontes ou qualquer coisa semelhante. Tudo está basicamente pronto para funcionar. A única coisa que você realmente precisa fazer é se você deseja alterar o nome do arquivo ou o nome da fonte e selecionar se você deseja o peso da fonte suportado ou todos os pesos da fonte suportados, mas é isso. Isso já foi feito para você. A única coisa que você realmente precisa fazer é clicar em Upload. Se eu entrar no módulo de texto aqui para meu cabeçalho, vamos para a nossa guia de design e para o texto do nosso cabeçalho. É aqui que você sabe, seleciona a sua fonte de título. Então eu quero clicar neste. Se você vê, não sei se você pode ver bem na tela, mas sob fontes personalizadas, você verá que a nova fonte foi carregada e pronta para eu usar na página. 2PT, ok, no, did it just a nice and smoother process there for upload font. Se você quiser dar um passo adiante, pode seguir adiante. Digamos que se eu quero substituir minha fonte de cabeçalho por Montserrat, vou mudá-la para uma nova fonte. Então, tudo o que preciso fazer é clicar com o direito na fonte de cabeçalho, clique em Encontrar e Substituir. E depois quero substituir esta fonte de cabeçalho Montserrat nesta página. Então, toda vez que uma fonte de cabeçalho é usada, quero substituí-la pela nova. Eu só quero selecioná-la aqui. Eu não vou selecionar substituir tudo, porque ele selecionará todas as contas de Montserrat usadas na página. Eu só quero alterar todos os cabeçalhos, fontes de cabeçalho. Então eu vou deixar isso sem seleção. Veja que você salva e pode ver que a nova fonte foi adicionada a todos os cabeçalhos em toda a página, o que é realmente legal. Acabei de adicionar a uma pequena proposta adicional que você pode fazer durante o processo de arrastar uma nova fonte. Então, tudo bem. Então, todos seguem até agora. Somos bonitos. Acabamos de fazer o primeiro, acho. Então, estamos prontos para ir para o próximo. Vejo alguns polegares para cima. Vamos ver. Temos uma pergunta da Estela. Aesome, esse é o nome da minha filha. Se você adicionar uma fonte dessa maneira, a nova fonte está restrita apenas à página específica ou está disponível em todo o site? Eu acredito que está disponível em todo o site. Esta é uma boa pergunta, nem acho que eu a testei, mas tenho certeza de que isso será porque ele é enviado para o seu div. Então acho que 90% de certeza é que isso é, mas eu posso estar errado. Mais uma boa pergunta, espere. Posso ver mais tarde, mas acho que sim. Portanto, ao salvar, podemos fazer a verificação agora. Eu quero abrir um link e adicionar uma nova página. Vamos responder a essa pergunta. Ok, então a nova página.
Vamos ver se essa fonte ainda está disponível. Adicione um texto e vamos para arquivos de texto. Sim, está disponível. A resposta para a sua pergunta é sim, está em todo o site. Ok. Vamos continuar aqui para a próxima maneira. Podemos usar o recurso de arrastar e soltar. Para aqueles que estão se juntando a nós agora, quero dar as boas-vindas ao vivo do caso de uso da TV desta semana. Hoje, apresento 6 maneiras de usar o recurso arrastar e soltar para melhorar sua produtividade ao projetar com o Divi. Isso vai ajudá-lo a descobrir novos métodos para configurar arquivos apropriados, facilitando o processo de arrastá-los para o construtor do Divi e obter resultados rápidos. Não se esqueça de verificar a descrição do vídeo para o link do post do blog que acompanha este caso de uso. Se você quiser aprender mais sobre o tema Divi, também forneço um link para você para a página do produto. Ok, então vamos voltar para essa nossa segunda maneira, que é certifique-se de arrastar e soltar trechos de CSS personalizados para sua página. Tudo bem? Então isso é realmente legal. Eu gosto de trechos de CSS personalizados. Se você não está familiarizado com CSS, isso é bom. Divi é construído para você. Esta é uma das belas melhorias do uso do Divi. Você não precisa de CSS personalizado para projetar um site bonito. Contudo, há momentos em que você deseja usar esse código CSS extra para melhorar ainda mais o design. Isso pode ser adicionado facilmente usando o recurso de upload de arquivos arrastar e soltar. Então eu quero demonstrar isso aqui. Vou voltar para a minha pasta aqui. Como você pode ver, tenho alguns arquivos CSS que salvei aqui para facilitar o acesso. É claro que você pode ter sua própria biblioteca de trechos CSS personalizados, organizados dessa maneira. O truque é salvar cada trato em seu próprio arquivo e nomear algo facilmente reconhecível para que você possa identificá-lo e arrastá-lo conforme necessário. Como você pode ver, eu não sei se você pode ler, mas ele diz sombra borrada no hover. Esconde ícones de escala de rodapé inferior no hover. Então esses são 3 exemplos que eu estou usando. Apenas se você nunca criou um arquivo CSS, é realmente uma questão de apenas abri-lo no editor de texto e salvá-lo como um arquivo CSS. Apenas certifique-se de que ele tenha o ponto .css no final do nome do arquivo. Então, se eu abri-lo no editor de texto aqui, você poderá ver que este é o arquivo CSS de sombra e ponto de pausa. Tudo o que tenho é um triteto de CSS que simplesmente adiciona uma sombra a todos os blurbs na página e adiciona uma sombra ao passar sobre ela. É isso. O próximo é esconder o rodapé inferior. Isso é realmente simples. Ele apenas esconde o rodapé principal da página. Então, este é um ícone de escala em pausa, que basicamente torna o ícone maior, você sabe, uma transição simples, transição suave, um efeito legal para adicionar ao seu ícone de borracha. Então, esses são os 3 arquivos. É assim que eles são basicamente configurados. Não há código realmente elegante que você precisa adicionar acima ou abaixo deste documento. É apenas um trecho de código CSS lá. Depois salve como um arquivo. Ok, minimize isso. Então agora eu quero rolar para baixo e deixar-me publicar esta página. Eu ainda não a publiquei, ok? Vou mover meu menu de configurações para a página para me deixar mostrar meu rodapé aqui. Então vou arrastar este arquivo CSS do rodapé inferior e você verá que está assistindo de perto. Depois que carregar na página, ele desaparecerá automaticamente. É isso. Então, eu apenas arrastei para dentro, como mágica, meu rodapé desapareceu. Então, realmente, o que aconteceu com o código é bastante interessante e legal.
duas coisas aconteceram que eu realmente gosto. Uma, ele apenas adiciona a esta página, o que é bom, porque às vezes você quer apenas aplicar o CSS a esta página. Você não o quer, você sabe todo o site, você pode encontrá-lo entrando nas configurações da página e depois em sua guia avançada em seu CSS personalizado. É aqui que seu CSS personalizado pode ser acessível apenas para a sua página. Isso é diferente do CSS adicional do personalizador de tema que você pode adicionar a todo o tema. Então é aqui que você o adiciona a uma página por página. Se você olhar como isso é configurado ou organizado, deixe-me mostrar o que aconteceu aqui. Quero copiá-lo e abrir meu editor de texto para que você possa ver que pode ser um pouco maior. Deixe-me ir aqui para um branco certo. Então, este é o que foi adicionado na minha caixa CSS personalizada lá. Eu apenas coloquei no editor de texto aqui para que você possa ver um pouco claro. Mas note o que aconteceu. Ele organizou algumas tags de comentários, o que é muito legal. Eu realmente gosto disso. Então, ao adicionar CSS personalizado à sua página, ele, você sabe, né, identificá-lo e colocar alguns comentários de bookend lá para separá-lo, para que você possa facilmente identificá-lo mais tarde. A maneira como ele faz é puxar e adicionar o texto de início lá, mostrando que este é o início do Triteto CSS. Então, adiciona o nome do seu arquivo CSS aqui para ajudar. Você sabe o que é. É por isso que você pode pensar com antecedência em nomear seus arquivos antes de começar a arrastá-los para lá. Dessa forma, você pode ter uma boa maneira de organizar seu CSS em suas páginas. Eu realmente gosto. Por algum motivo, estou enfrentando dificuldades em visualizar os comentários no YouTube, então peço desculpas. Talvez eu possa corrigir isso em breve, mas vamos ver se tenho alguma pergunta no Facebook. Tudo bem, muito bom. Vamos continuar. Talvez espero que um dos meus membros da equipe esteja ajudando a responder a qualquer pergunta no YouTube. Mas por favor, Phil, não hesite em fazer essas perguntas enquanto seguimos. Então esse é um recurso legal, adicionando alguns trechos de CSS personalizados. Eu vou minimizar isso. Você vê como ele organizou para você. Eu só quero, você sabe, não preciso mais disso para nosso exemplo. Então eu quero tirá-lo. Vamos olhar para outros. Eu vou rolar para cima para a minha sessão de trabalho aqui, e esses são todos os meus blurbs. Então você pode realmente arrastar vários arquivos ao mesmo tempo, e Divi lidará com eles de acordo. Depende do tipo de arquivo. Nem todos os tipos de arquivos suportam vários, você sabe arrastar para dentro do arquivo, mas este é um. Então CSS, sombra e hover. Então eu vou selecionar os ícones de escala no hover. Eu vou adicionar os dois, selecionar os dois e depois arrastá-los para dentro, e automaticamente tenho essa funcionalidade em jogo quando estou pausando. Não sei, é muito leve, mas você pode ver como o módulo de blurb tem uma sombra de caixa adicionada a eles no hover. Então, quando passo sobre o ícone, as configurações de borracha lá são um pouco difíceis. Deixe-me salvá-lo e abri-lo em uma nova guia para que você possa ver os resultados um pouco melhor. Então aqui está. Eu não acho que isso tenha salvado. Espere. Ok, então você vê que eu passo sobre o ícone, ele tem um efeito de passo. Então é legal. Apenas um pequeno exemplo rápido do tipo de poder deste recurso
e como ele pode acelerar o processo de testar certas funções ou realmente apenas o processo de design em geral. Ok, então eu quero voltar para o meu construtor visual. Vamos rapidamente para as configurações da minha página e para a guia avançada sobre o CSS personalizado. Você pode ver que ele organizou tudo para mim de acordo com o nome do arquivo. Isso é realmente bom. Ok, vamos tirar isso porque não precisamos mais. Vamos seguir para o próximo caminho, ou seja, arrastar várias imagens ou uma única imagem, várias imagens, não importa. Vamos ver algumas maneiras legais ou ver o que o Div faz quando arrastarmos algumas imagens aqui. Ok, alguns de vocês provavelmente já testaram, então isso pode não ser novo para você, mas eu quero mostrar esse recurso. Na verdade, eu apenas rolo para cima até o topo da página quando adicionar isso. Você verá. Deixe-me ir para minha pasta de imagens, ele suporta, você sabe, vamos ver, só para que você possa ser claro, os arquivos de imagens são, você sabe, GIF ou GIF. Depois JPEGs e depois PNGs são suportados. Então, quando arrasto para cima, vamos ver o que acontece quando arrasto uma imagem, selecione e arrasta para cima. Agora veja o que acontece. Você notará que eu não estou fazendo esse rolamento. Isso é algo que a Div faz automaticamente. Basicamente, o que está fazendo é rolar para baixo, para a parte inferior da página onde a imagem está sendo carregada. Então, o que o Div faz é criar uma nova seção, uma nova linha de coluna, e inserir o módulo de imagem com a imagem já carregada. Então, depois abra automaticamente o módulo de configuração de imagem. Então, ele configura você para começar a editar imediatamente. Então, ele faz muitas coisas para você, você sabe automaticamente o que é bom. É claro que se você sabe, pode não querê-lo, quer uma nova seção. Se for esse o caso, então você pode simplesmente, digamos que eu tenha uma seção aqui que quero adicionar a imagem, então posso arrastá-la para onde eu quiser mais tarde. Ou você sabe, se você precisar, está lá. Às vezes você não precisa desse recurso, mas às vezes você precisa. Isso é realmente útil para fotógrafos. Coisas como eles, videógrafos, porque ele faz a mesma coisa com vídeo. Eu realmente não te mostro neste tutorial, mas a mesma coisa acontece quando você carrega um vídeo. Ok, então eu quero excluir isso. Vamos ver o que acontece quando arrasto várias imagens, selecione todas essas imagens e arraste-as para todos. Então, com a imagem, arraste-as para o local onde eles criaram uma nova galeria, depois criará uma nova seção, uma nova linha de coluna e adicionará um módulo de galeria e carregue automaticamente todas essas imagens para o módulo de galeria para que você possa iniciar o processo de edição. É uma função realmente legal. Observe que é importante que você, uma dica que devo dizer, é otimizar suas imagens com antecedência para tornar esse processo mais suave. Por exemplo, se você vai adicionar galerias, é uma boa ideia, você sabe, tamanhar suas imagens do mesmo tamanho para que elas pareçam todas as mesmas e são consistentes em algum lugar em torno de 1500 pixels por 800 pixels. É um bom tamanho para a galeria, porque a galeria, para saber, usa miniaturas de tamanho diferente para as imagens reais no módulo de mod da galeria aqui e depois usa arquivos maiores sempre que você faz a caixa de luz pop-up. Então o tamanho sugerido pode encher bem a tela. É por isso que eu sugeri. Também tem um poço, fale sobre isso mais tarde, mas um recurso realmente legal. Você pode facilmente iniciar e executar uma galeria. A próxima dica que quero lhe dar é nomear seus arquivos, o que você deseja que eles sejam rotulados na galeria.
porque a galeria usará automaticamente o nome do arquivo como título aqui sob cada uma das suas imagens da galeria. Então certifique-se de que você deseja que eles sejam nomeados no módulo div. Dessa forma, você sabe, torna esse processo mais suave. Tudo bem? Ok, vamos continuar rolando. Vamos para o próximo. Estamos cerca de metade do caminho, então quero receber qualquer pessoa que acabou de se juntar a nós. Quero recebê-lo na transmissão ao vivo do caso de uso do div desta semana. Eu estou acompanhando você por 6 maneiras de usar o recurso de upload, de arquivos, arrastar e soltar do div para aumentar a produtividade ao projetar sites com o div. Isso ajudará você a descobrir novas formas de configurar seus arquivos corretamente, permitindo tirar vantagem desse recurso e importá-los para o construtor de divisão para resultados imediatos. Não se esqueça de ver a descrição do vídeo para obter um link para este post no blog. Se você ainda não tem o tema div, há mais informações em nossa página de produtos. Também veja o link para isso. Ok, vamos voltar. Estamos no número 4, acredito eu, sim. Então, vamos arrastar alguns arquivos MP3. Então, vamos para a minha pasta aqui. Eu tenho uma pasta de arquivos MP3 e arquivos de onda. Ambos os tipos de arquivos são suportados, o que é realmente legal para você ou qualquer pessoa que precise de alguns para usar o módulo de áudio. Isso é perfeito. Então, o que o div faz é muito parecido com uma imagem, uma única imagem. Ela criará um novo poço. Você sabe, vamos arrastar e descobrir o que aconteceu. Então, isso faz parte da emoção, certo? Ok. Eu quero apagar minha sessão com minha galeria e quero arrastar um arquivo MP3. Vamos ver o que acontece. Então, o div rolará para a posição do módulo e criará um novo módulo de áudio, colocando-o dentro da linha da coluna A1 e em uma nova seção. Então, o mesmo processo é usado para imagens, vídeos e coisas assim. Tudo bem. Então, se eu clicar no meu totalizador de áudio lá, você poderá ver que ele carregou o meu arquivo e o enviou para mim no meu módulo. Então, é basicamente isso que ele faz. Então as configurações aparecem automaticamente aqui. Então você pode começar o processo de design. Só para divertir, deixe-me adicionar esses 3. Isso é um pouco o que eu me pergunto. Você pode estar pensando, se eu adicionar vários arquivos, adicionar mais 3, um MP3 e 2 arquivos WAV agora, levará um segundo para a div fazer toda essa magia. Então seja paciente. Observe que ele rolou para baixo e abre as configurações de áudio. Bem, quais configurações de áudio está abrindo? É o último que foi adicionado, né? O mais baixo da página. Então, se você está pensando, sabe o que você está editando naquele momento? É aquele no fundo. Tudo bem, então eu não vou começar a editá-los desta maneira, mas eu tenho um arquivo CSS e eu vou apenas mostrar-lhe o que está lá dentro. Basicamente, esse CSS vai estilar meu estilo, desculpe, módulo de áudio. Eu acabei de encontrar esse código CSS no post do blog, mas este é apenas um exemplo rápido para mostrar que você pode querer.
Você pode estar acostumado a usar CSS assim e não depender muito das configurações do módulo DV ou do construtor visual. Se for esse o caso, você pode realmente tirar proveito disso. Mas, às vezes, por exemplo, talvez você queira adicionar algum CSS para estilizar esse módulo de áudio, pelo menos elementos que não podem ser acessíveis diretamente no construtor visual, como a posição, como a posição do título, a posição do nome do artista. Talvez você queira colocar o título aqui no topo esquerdo ou o nome do artista aqui no inferior direito. Bem, você precisa de algum CSS personalizado para fazer isso. Se você tiver um trecho salvo pronto para acesso, poderá prepará-lo e arrastá-lo para dentro. É apenas um efeito mais dramático. Eu realmente quero apagar tudo isso. Espero que isso funcione. Eu quero adicionar todos esses ou selecionar todos eles de uma só vez. Então eu escolhi 4 arquivos de áudio MP e depois um arquivo CSS que vai para estilo. Ok, vamos ver o que acontece. Eu presumo que isso vai levar um pouco de tempo, mas está bem, então está a pensar muito. Então, o que ele vai fazer é adicionar minhas 4 novas seções, a cada uma delas uma nova linha com o módulo dentro, e depois estilarem automaticamente. Então você está lá. Então as configurações de áudio da última aparecem. Obviamente, né, isso não é algo que combina com esse layout, eu apenas usei isso como exemplo, mas esse CSS personalizado que você sabe já foi configurado para aplicar a todos os módulos de blog, todos os módulos de áudio na página. Então não sinta livre para testar isso sozinho. Pegue o código do post do blog, salva-o como um arquivo CSS e arraste-o para uma página com alguns módulos de áudio para ver como isso funciona. Eu quero ver como é isso nas configurações da página. Você verá que ele realmente o nomeou, ou marcou, ou comentou para mim e chamou-o de arquivo MP3 CSS. Então está lá. Ok. Eu quero tirar isso, salvá-lo e depois apagar isso. Não preciso mais, mas é um exemplo de como usar o CSS com um módulo para estilulo. Assim como o que acontece quando você arrasta arquivos de áudio para o construtor. Ok, então o próximo é o nosso Mernola 5, criará blocos de código reutilizáveis que podem ser arrastados para sua página para implementação instantânea. Este é provavelmente o mais complicado de todos eles. Então, tudo é sobre a configuração e certifique-se de que você tenha tudo em seu lugar e entenda como eles trabalham juntos. Mas é realmente fácil de aprender. Se você for na web, quero dizer, se você não é um codificador, se você não conhece HTML ou CSS, depende um pouco desses posts no blog para ajudá-lo. Esta é uma ótima maneira de pensar em coletar esses trechos de código e organizá-los para que você possa ter um processo facilmente simplificado ao projetar com Divi. Então você pode arrastar esses trechos para dentro. Ok, eu disse o suficiente. Vamos ver como isso parece. Ok, então se eu ir para a minha pasta aqui, o primeiro bloco de código reutilizável é um pouco assim. O que temos feito aqui é como o CSS, temos esses blocos de código que podemos usar facilmente, repetidamente, com div-e. Então este é o mesmo processo, exceto agora que vamos anexar um arquivo HTML com o arquivo CSS para o ACS, ou criar um bloco reutilizável com esses dois elementos já no lugar para que você possa obter resultados instantâneos quando arrastá-los para lá. Ok, então o primeiro exemplo seria exportar código como da web, como em algum lugar do CodePen. Então, se você está familiarizado com o CodePen,
é um lugar onde as pessoas exibem alguns exemplos de código e funcionalidade publicamente e em privado, você pode procurar coisas como isso. Eu apenas usei esse exemplo como um exemplo de Endtran. Vamos ver. Este basicamente adicionará isso sobre mim, ou acho que você pode dizer um chamado para ação. Esta é a palavra que eu procuro, que permitirá que você descobre mais sobre essa pessoa. Tudo o que faz é expandir e ter um link em pausa. Isso é realmente simples. Eu apenas usei isso como exemplo. Ok. Então, cada pino de código fará você saber seu HTML, CSS e JavaScript. Ele também terá pode ter código CSS ou SSS. Você quer usar o código CSS e chegaremos a isso em um momento. Infelizmente, você não pode arrastar um arquivo JavaScript. Então, com o recurso de arrastar e soltar, isso não é possível. Mas lá, se você sabe o que está fazendo, você pode adicionar, incorporar certos scripts dentro de um arquivo HTML para lidar com algumas funcionalidades do JavaScript, se quiser. Mas, por enquanto, use HTML e CSS para manter tudo simples. O que você pode fazer é ir aqui e clicar neste botão de exportação, está na parte inferior direita. Então, você clica neste zip de ponto de exportação. Então, o que isso fará? Vou para a minha pasta aqui, o meu arquivo zip. Depois de descomprimi-lo, você poderá olhá-lo. Ele terá um arquivo CSS, um arquivo SCSS, um índice. Este é o seu HTML que quer que eu abra no Chrome, depois o meu, depois licença e a leitura. Então, realmente, apenas 2 arquivos que você deseja são o HTML e depois o arquivo CSS de estilo. Então, se eu abrir meu arquivo CSS de pontos de estilo em algum lugar no editor, ok, você pode ver que está bem configurado e pronto para ir. Não há mais nada que eu preciso fazer, além de renomear o nome que me ajudará a rotular. A próxima coisa que quero abrir é este índice HTML. Agora, se eu abrir este tem algumas coisas que eu realmente não quero incorporar ou adicionar à minha página dentro de um módulo de código, que é o que acontece quando você adiciona HTML. Este é o cabeçalho HTML do doctype. Esta é uma estrutura de toda a página, como se você não quisesse tudo isso. Então, o que você faria é apagar essas coisas. Você só quer encontrar o meio aqui, divisões e tudo isso para este exemplo. Depois de fazer isso, você apenas salva e deve estar pronto para ir. Se isso é muito complicado para você, ou se você não quer se incomodar e não saber o que apagar, você pode apenas querer ir em frente e copiar este HTML que está na caixa HTML aqui no pino de código, e depois salvá-lo como um arquivo HTML. Eu acho que isso vai funcionar bem. Uma coisa que eu quero mencionar, às vezes, se seu código é um pouco com todas essas quebras e coisas como isso, pode não ser renderizado corretamente dentro de divisão. Então, uma coisa boa, uma regra de pesquisa, é seguir em frente e minuir. Levar todas as linhas quebradas para que seja bom e limpo antes de você realmente carregá-lo. Então, tudo bem. Então, uma vez que isso for feito, tudo o que você precisa fazer é que eu vou para o meu. Você pode apagar todos esses outros arquivos, mudar minha opinião e voltar para a minha página aqui. Então, eu gostaria de adicionar isso e mover minha página um pouco para o lado. Então, aparecerá na parte inferior da página. Então, eu só quero abrir espaço para isso. Então, eu gostaria de adicionar meu arquivo HTML e meu CSS. Ele realmente viu que está presente. Ele aparece automaticamente para inserir na minha página, adicionar o código ao módulo de código aqui e abri-lo. Então, se eu ir para o CSS personalizado da minha página, você verá que ele adicionou todos esses CSS para mim e depois comentou para mim.
Então, isso é o nosso último passo. Bem, deixe-me ver a pergunta. Espero realmente que vocês, os YouTubes, tenham algumas perguntas respondidas pela nossa equipe. Ainda não consigo ver isso por algum motivo. Mas sim, continue. Vamos ver mais algumas perguntas interessantes. Ok. Dus disse que precisa do seu arquivo CSS. Eles estão no blog. Você pode pegá-los de lá. Basta certifique-se de que você os salva como um arquivo CSS antes de arrastá-los e você deve estar bom para ir. Ok, vamos continuar. Eu quero chegar ao último, que é algo que você provavelmente já está familiarizado com o processo, mas eu quero mencioná-lo. Isso é, você sabe como você pode criar uma biblioteca de layouts de páginas de divisão de arquivos JSON em seu disco rígido para arrastar para o construtor para um desenvolvimento mais rápido. E, isso é, você sabe, apenas para ser claro, divisão, a biblioteca de divisão já lida com a capacidade de salvar layouts de páginas de divisão e coisas semelhantes que você pode acessar mais tarde. Desculpe, mas estou falando sobre o mesmo se você é um desenvolvedor e você está adicionando ou construindo um monte de sites e você quer salvar layouts no seu computador para que você não precisa depender de uma instalação como uma instalação Div para manter todos esses maravilhosos layouts de página que você projetou. Você pode manter uma biblioteca em seu computador. Dessa forma, você pode acessá-los facilmente e arrastá-los para a sua nova página, página por página. Ok, vamos para a minha pasta de arquivos, JSON. Eu realmente tenho apenas um. Então, como exemplo. O processo é importante porque você precisa saber como exportar corretamente o layout da página antes de adicioná-lo ou criar sua biblioteca. É sempre bom testá-los com antecedência antes de esquecer deles. Digamos que eu quero, você sabe, eu posso salvar todo o layout da página, obviamente, mas digamos que eu gosto disso. Eu tenho um novo design, este é um design pré-feito, mas digamos que eu tenho um novo design, eu gosto desta seção de cabeçalho. Bem, o que eu posso fazer é que posso excluir tudo, exceto esta seção superior, e torná-lo mais fácil. Vou mudar o modo de quadro de fio, agora vou começar a excluir as seções abaixo da minha seção de cabeçalho. Há muitos deles porque é uma landing page. Ok, aí está, mude de volta no meu modo de trabalho, e aí está. All I want is my header section, so I want to save this page layout. O div suporta apenas o arrasto do arquivo JSON no layout da página. Então, se você tiver, isso não funcionará como você sabe, como no div. Você pode salvar uma linha como A, você pode salvar uma linha como A, como A. Qual é a palavra que estou procurando como um layout? Mas não necessariamente, mas é uma palavra que não posso pensar, mas você também pode dizer linhas e módulos. Mas isso se aplica a toda a página. Portanto, apenas layouts tardios de página podem ser carregados aqui. Então eu quero clicar no ícone de portabilidade e depois clicar em exportar. Bem, já está em exportação, eu quero nomear o cabeçalho ou algo assim e depois clicar na exportação. Agora você sabe, baixo para mim. Agora, uma vez que for salvo, eu já tenho um salvo aqui. Apenas para mostrar como isso funciona, vou apagar isso. Então agora não tenho nada na minha página, vou salvá-lo. Então, com o arquivo JSON salvo no layout da página com apenas um cabeçalho, posso adicioná-lo rapidamente de volta à minha página. Ok, então o que acontece agora
é que ele verifica automaticamente se quero substituir o conteúdo existente ou baixar um backup antes de importar, o que é útil. Você definitivamente precisa disso. Você não quer arrastar as coisas e apagar completamente sua página sem verificar com você primeiro. Mas se for assim que você deseja continuar, sem substituir o conteúdo e não baixar um backup, então você pode simplesmente continuar e clique em importar e ele carregará esse cabeçalho lá para você. Você pode ver como isso é muito útil no processo quando você tem uma biblioteca de cabeçalhos e páginas ou páginas inteiras. Você pode apenas arrastar